A vocês todos que nos acompanham aqui no nosso podcast da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, hoje estamos entrevistando, ou melhor, vamos bater um papo com Paulo Padilha. Paulo Padilha, cantor, compositor, violonista. Eu já o assisti, falo para vocês, é bom mesmo, né? E que está conosco na nossa brigada, na nossa motivação cultural de tudo que a gente tem feito pela Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina. Paulo, por favor, me fale sobre Paulo Padilha. Opa! Não sei se é fácil ou se é difícil falar sobre si mesmo, mas eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e de participar desse projeto muito bonito, que me motivou bastante e o show foi muito legal. Bom, eu assim, sou cantor e compositor, fui baixista durante muito tempo, toquei num grupo que chamava Aquilo Deu Nisso, a gente fez muita coisa, tocamos no Free Jazz, tocamos com o Hermeto Pascoal, né? E depois eu enveredei por uma carreira de cantor e compositor, tive canções gravadas por muita gente aí, a Simone, o pessoal da Palavra Cantada, Daúde, Marcos Sacramento, Suzana Salles, Jussara Marçal, Nenê Sintra, muitos cantores. Sim, participei de muitos festivais e tal. E sou paulistano, filho de imigrantes, como a maioria dos paulistanos, né? E tenho a sorte de ter essa mistura bem paulistana. Minha mãe é baiana e o meu pai é descendente de italianos. Então, eu posso dizer que sou paulistano das gemas, como muitos aqui, né? E eu me orgulho dessas duas raízes com muita, como é que se diz? Tenho muita paixão por isso. E muito tempero musical, né? Porque Isso. italiano sabe fazer música e baiano também sabe Pois muito disso aí, né? Então, é isso. Eu acho que do lado italiano, acho que a família do meu pai sempre teve essa coisa meio cronista, né? De observar coisas do cotidiano, aquela coisa meio Fellini, assim. Eu acho que isso vem um pouco na minha música. E do lado baiano, muito essa coisa do swing, muito essa coisa do ritmo, né? Que está bem presente também. E essa coisa da cultura oral. Minha mãe sabia muitas canções e muitas histórias. Ela acho que foi com certeza foi minha maior influência. Então acho que, como resumo, é isso aí. Tenho 3 filhos. Deu uma mistura legal e está se continuando. Algum filho seu se interessou pela arte, pela música? Sim, eu tenho 3 filhos, né? O Theo, a Inaê e o Kim. E o Kim vem seguindo a carreira musical também, artística, né? O Kim é uma figura muito interessante, assim, um artista bem completo, uma explosão assim criativa, assim, em todos os aspectos. É um cara muito legal. E a gente está com um projeto junto que chama Filho de Peixe. Então é um show que a gente faz em duo, só eu e ele no palco, com canções minhas e canções dele também. Ele tem um lado mais também de rap, mais falado e tal, não sei o que lá. Então muitas vezes ele põe uns raps no meio da minha música, mas ele não se reduz a isso. Aí tem outras canções também. Então a gente está também gravando um disco, um álbum, né? Não é mais disco, né? Sim. Mas estamos também fazendo esse projeto. Esse álbum trata de obras suas? São obras minhas e dele. Entendo. Ele, segundo eu vi no show, ele tem também um lado de arte cênica, ele também está no teatro. É verdade, Ele é um ator também, é também cineasta, tem várias... Ele é formado em cinema. Mas ele é um artista multimídia, sabe? Um cara bem eclético, assim. Perfeito. Bom, Paulo, voltando aqui agora, no começo, você começou ou se motivou bastante inicialmente nos festivais? Eu fiz bastante festivais, mas ali por volta dos anos 2000, eu participei bastante do Festival de Avaré, do Festival de Ilha Solteira e de outros festivais ali pelo Brasil. Rodei bastante nesse período aí. E foi um momento importante. Foi um momento que eu já tinha tido essa fase da carreira como baixista. Eu comecei tocando violão e cantando. E aí depois, em função das coisas
o grupo tá precisando de um baixista, não sei o que lá. Eu acabei virando baixista, estudei muito contrabaixo, me formei na ECA e passei e comecei, assim, profissionalmente a ficar conhecido primeiro como instrumentista. Mas eu sempre fui cantor-compositor, assim. E aí, como baixista, com esse grupo aqui do Dionísio, a gente tocou no Free Jazz, fizemos muitos discos que tiveram grande repercussão, fomos indicados 2 vezes ao prêmio. Na época era o prêmio Sharp, hoje é o prêmio da música brasileira, mas é o mesmo prêmio. E depois, quando eu assumi essa carreira de cantor e compositor, comecei a ter músicas ali tocando, na época era Musical FM, a Rádio MPB, né? E aí eu falei, bom, acho que eu preciso rodar esses festivais. Aí fui rodar os festivais de MPB, até para achar esse lugar, né? Festival é uma coisa muito difícil, muito mais difícil do que fazer show, assim. Mas em que aspecto? Na competitividade, na O festival apresentação, é no assim, né? Você improviso? vai tocar uma música que ninguém conhece. Então, você tem que chegar lá, é um tiro só, entendeu? É um tiro só e você tem que estar... É muito difícil. Assim, às vezes quando eu penso, nossa, o cara vai tocar no estádio do Morumbi, aí chega lá o cara do Queen, todo mundo já conhece todas as músicas dele, se ele começa a cantar, todo mundo já sai cantando. Agora, é muito mais fácil do que você participar de um festival, que você tem que chegar e convencer as pessoas em E 4 motivar, minutos, encantar naquele, né? com músicos que você está, às vezes, ali conhecendo na hora, né? Que você fez um ensaio. É muito difícil. E assim, deve ter coisas que você fala, isso aqui não sei, não tá legal, chega lá, pega, e outras coisas que deve Exatamente. ter, né? Outras vezes fala, não, isso aqui é genial, e ninguém entende a genialidade desse Exatamente. negócio. É muito exigente, assim. Eu imagino. E assim, né? Não dá para voltar e começar de novo, Não, né? e não tem nem como você se acabou. aquecer, né? Você entrou ali, se deu certo, deu certo. Se deu errado... E qual é essa sensação, ou diria até, como foi e como é essa sensação de subir no palco, microfone, você, seu violão? Como é que o Paulo fica naquele momento? Então, eu estava conversando um pouco com você antes, né? Eu estava falando dessa sensação de subir no palco, né? Eu acho que eu era muito tímido na adolescência. E eu percebi que essa timidez tinha a ver com uma coisa meio egocêntrica, assim, no sentido assim, eu tô preocupado se gostam de mim, se não gostam de mim, se eu fiz é bonito, se eu canto bem, se eu toco bem. E quando eu comecei a me profissionalizar e comecei a entender o que realmente era o palco, eu mudei a minha perspectiva para essa sensação assim, eu estou oferecendo para as pessoas o que eu tenho de melhor, os meus segredos, as minhas coisas que eu fiz na minha casa ali, escondido. Então, essa sensação de oferecer para as pessoas te coloca num outro lugar, sabe? Não é o seu ego. Claro que sempre tem, a gente está sempre preocupado com isso de alguma maneira. Mas, assim, o que eu estou fazendo aqui é oferecer para as pessoas que estão, nesse caso, agora, por exemplo, nos assistindo ou num show, oferecer o que eu tenho de precioso, que é uma oferta, não é uma exibição. Né? Quer dizer, então eu acredito que algumas vezes você não faz concessões. Talvez uma coisa pudesse agradar mais superficialmente, mas você tem uma mensagem que você quer passar, seja ela tão gostosinha ou não, mas você vai passar. Eu tenho um assunto, né? Minhas canções são o meu assunto, né? Quer dizer, eu acho que em alguns momentos, claro, você tem um show que você vai fazer só músicas autorais e você acha que vai ficar pesado, você, vou pegar uma música conhecida que eu gosto de cantar, que tem a ver comigo e que talvez me ajude a fazer uma liga com esse público que está aqui, né? Eu vou, por exemplo, contar um pouquinho do meu processo de composição, às vezes no show, ou contar uma historinha que ajude as pessoas a se ligarem. Claro, não é uma postura fechada, assim, de não fazer concessões. É uma coisa de dialogar. Mas em outras vezes você fala, não, vou fazer isso assim. Né? Agora, eu acredito também, são ilações, mas que o fato de criar e apresentar deve colocar para você um entendimento muito melhor daquilo que você assiste e ouve, né? Sim. Quando você vê outros artistas, sim, né? Sim. A gente tem outro ouvido, né? Por exemplo, como músico, né? Muitas vezes as pessoas gostam de botar música para se distrair.
eu não consigo. Eu não me distraio, porque quando começo a tocar uma música, eu já fico pensando, nossa, olha isso aqui, olha o baixo, olha a bateria, olha o cara cantando, olha a mixagem. Então, muitas vezes, eu não... sempre que eu estou ouvindo música, eu estou percebendo alguma coisa, né? Estou sempre atento para as coisas que estão acontecendo ali. Uma coisa que eu tenho curiosidade, que muitas vezes eu percebia, né, em alguns autores que eu acompanhava, e até autores populares, era a música e a letra. Aham. E essa concatenação das É. coisas em que você leva na música o nível de emoção, porque você está levando na letra o nível de emoção também. Eu lembrava que eu admirava o Chico Buarque nisso aí, sabe? Aham. Nessa capacidade de dar a batida bem de acordo com Com a a letra. mensagem da letra. Isso é uma coisa... Isso é a canção, né? A canção é um dos maiores tesouros do Brasil, né? Assim, a canção. Tem países que não têm tão desenvolvida essa questão da canção. E o brasileiro tem a canção como uma coisa cultural, assim. E acho que foi isso que pegou, né? Quando eu fui estudar, por exemplo, na ECA, eu estudei música clássica, eu estudei música erudita, eu estudei jazz, não sei o que lá. E eu ficava me perguntando que caminho que eu ia seguir, né? E eu acabei seguindo o caminho que era esse caminho da canção, que é o caminho que é o que o meu ouvido me trouxe da minha mãe em casa, das cantigas que ela cantava. Eu falava, mas não faz sentido eu ser um músico erudito. A minha história está muito mais próxima da música popular, né? E a música popular é isso, né? Às vezes uma poesia que não seria uma poesia sozinha e uma música que não Ou seria não uma música... tocaria tanto, quer dizer, não tocar de ser reproduzido, de tocar quem ouve. Isso, né? de afetar, né? De Quando mexer com a você pessoa. acomoda e emoldura ela em numa outra sonoridade, ela transmite muito mais, né? Sim, sim. Essa capacidade de te colocar, vamos dizer, na cena do crime, tem certas músicas que eu paro e falo, meu Deus, que criação linda, que momento, né? Porque te põe, você nunca teve naquela cena, nunca teve naquela situação, mas você se enxerga inteirinho participando daquilo ali, né? Uma competência realmente, né? É muito legal, né? E tem uma coisa muito intuitiva nisso, né? Assim, eu componho muitas vezes música e letra junto. Então, assim, a palavra já vem... Entendo. Ela já vem com um som junto. Com a sonoridade apropriada Não que, assim, aí normalmente vem um refrão, um pedaço, e aí depois, claro, eu vou ter que sentar e entender e burilar aquilo de outras maneiras. Aí, uma outra questão. Eu estou aprendendo muito nesse podcast, porque aqui é uma maravilha. Eu aprendo? Não, eu tomo conhecimento, porque aprender é outra coisa. Mas, no momento da criação, você, tá bom, fez uma coisa. Quase que estatístico. O quanto daquilo vai estar no produto final? Pois é. Pergunta de prova. Essa aí. Você sabe que o Tom Jobim, né? Ele fez o Águas de Março, que é uma música incrível, né? No intervalo de uma outra música que ele estava fazendo, que ele achava que era uma coisa muito mais importante, né? Então ele estava lá fazendo uma coisa que era uma peça elaborada, não sei o que lá. Ele parou para descansar e fez o Águas de Março. Fez o Águas de Março. Eu nem sei qual é a música que ele estava fazendo, mas eu não lembro. Eu lembro da biografia, assim, mas isso me chamou a atenção. Então, às vezes, você tem uma ideia que originalmente foi o motor, né? E muitas vezes, sei lá, muitas vezes fica. Por exemplo, refrão, né? Refrão é aquela parte da música que vai... Eu tenho uma música que chama Fome, né? Eu tava descendo a rua e tava com fome mesmo. E aí eu falei, nossa, que fome que eu... E já veio a melodia junto. Veio visceral, né? Já veio, nossa, de dentro. que fome que eu tô. Passei o dia inteirinho. Aí comecei a brincar com isso. Aí depois que eu fui criar toda a letra, que é uma história de um cara, é uma música que tem uma questão social ali por trás, né? Do cara que tá sem comer e tal, né? Mas a primeira expressão era a minha sensação de fome mesmo. E aí a história foi toda construída em função desse refrão, né? Eu falei, que história que caberia aqui, né? Não é assim, eu não comecei assim, eu quero fazer uma música sobre as pessoas que sentem fome, não sei o que lá, como é que eu...
Eu comecei com essa sensação. E nem sortearam uma, faça algo sobre fome, não. Você estava sentindo fome, exatamente. Né? Então é muito assim, né? Que interessante. E aí o instrumento te ajuda muito nessa hora. Às vezes começa no instrumento, às vezes começa nessa ideia, às vezes começa numa ideia, num texto, como se fosse numa poesia. Às vezes começa... Tem uma outra situação, por exemplo, que eu acho que é bem interessante, que eu ia lançar, na época, um disco, era um CD, e a gente ficava naquele... A gente não sabia se marcava o show de lançamento, esperava o CD chegar para marcar o show de lançamento, aí o show ia ficar muito para frente. Então, eu tinha marcado o show de lançamento e o CD não estava chegando da fábrica. E eu estava muito aflito, né? Porque eu falei, a gente precisa fazer a divulgação e tal. E aí eu falei com o cara da gravadora e o cara me falou, não, é certeza que vai chegar. Mas eu desliguei o telefone e eu tive a sensação que ele estava me enrolando. Aí eu falei, ele me seduziu com essa palavra certeza. Aí eu comecei, certeza é truque, certeza é ilusão, certeza é miragem, Pronto. Certeza é ficção. E aí eu comecei a falar dessa ideia da certeza como sendo justamente um marketing. Que já foi uma nova música para o novo CD que vem, baseado na incerteza do último. Então é muito assim, né? Você acha que a sua obra de composição, é fácil para outros cantores? Eu acho que sim. Tem bastante gente que gravou, né? Eu tive muita música gravada por outras pessoas. É muito gostoso você ouvir a música na voz de outra pessoa, com outra interpretação, com outro arranjo. Nossa, é uma sensação assim maravilhosa. E às vezes até coisas que você fala, nossa, ficou bom, ficou legal. Né? Tem muitas canções minhas que foram... A Simone gravou música minha, ela gravou Love. E eu tinha gravado também. Então você tem duas gravações para comparar. A Jussara Marçal, uma cantora super legal, gravou uma música minha que chama Samba Estranho. O Marco Sacramento é um cantor do Rio, super legal também. Gravou o Dia Santo também. Todos, assim, o Marco Sacramento, por exemplo, ouviu minha música numa rádio no Rio e aí resolveu gravar. A Suzana Salles, minha parceirona, super amiga, comadre e tal, gravou essa música Certeza é Ilusão. Na época eu lembro que ela, quando lançou, mandou o álbum pro Tom Zé ouvir. E o Tom Zé falou, Suzana, essa música Certeza, que inveja de quem fez essa música, que música linda, não sei o que lá. E ela me mandou o áudio na secretária eletrônica dela, eu guardei muitas coisas assim, né? Que legal. Agora, eu imagino que quem está aberto para se expor, ouve crítica também. Pois é, né? A gente... pois é. É fácil ouvir crítica, não? Assim, a gente acaba... Chega uma hora que a gente... Assim, diretamente, a gente não ouve tanto, sabe? A gente, sim, eu imagino. Às vezes, percebe que em alguns momentos a coisa deu mais certo ou menos certo com relação ao público, né? Mas você entende que... Enfim... Os gostos são muitos, né? O que eu faço é que eu te falei, o que eu tenho para oferecer é isso aqui. Né? As pessoas podem gostar ou não tem problema também, né? E a autocrítica, aquela que você fala, não gostei, não ficou legal. Tem isso aí também? Tem bastante. Tem horas eu imagino que tem hora que você fala, não era isso que eu queria. Tá bom, tá legal, mas não queria, vou fazer. Não cheguei lá. Mas chega uma hora, quando a gente começa... A gente acha assim, por exemplo, vai gravar o primeiro disco, né? Você fica pensando que aquilo é a coisa mais assim, importante que tem que acontecer e você vai nos mínimos. Chega uma hora que você entende que, assim, às vezes aquela que você nem caprichou tanto deu mais certo do que aquela que... Então, o negócio é que nessa história que eu contei do Tom Jobim. Sim. No intervalo de uma coisa que ele imaginava que ia ser a mais sensacional, ele fez outra. Então, acho que tem que ter volume, sabe? A gente tem que ir fazendo. Tem que ir fazendo e fazendo, porque as coisas vão acontecendo nos momentos mais inesperados. Às vezes você entra no estúdio, putz, não tô preparado, não, achei que podia estar melhor, a música tá meio pela metade, aí alguém dá uma ideia que aquilo muda de lado e a coisa vai andando e você vai descobrindo coisas no caminho, né? Você vai aprendendo isso também, né? E eu assistindo entrevistas, às vezes falam, não, eu tinha uma música que eu tinha feito que era bem... Quer dizer, vai ficando ali também no seu arsenal, no seu arquivo de coisas que você fala,
Não, aquilo bate, é aquela ideia, é aquela... Né? Às vezes você recupera uma coisa antiga, às vezes você... Né? Enfim, são muitos caminhos, né? Acho que a estrada tem que ser longa e tem que ter muitas histórias, né? Para você ir falar, putz, aquela vez, lembra daquela vez, né? Agora, um exemplo que não tem nada a ver, a minha filha estava pela primeira vez alugando uma casa lá no Rio, né? E, será que eu alugo, se eu faço isso, se eu... Falei, meu, aluga, depois você vai falar... Ai, meu Deus, aquela casa que eu aluguei, eu achava que era legal, mas não era. Isso vai virar uma história que vai ser um ensinamento, que vai te... Né? Não adianta você ficar travado ali, pensando, será que essa música, se eu mexer nesse verso... Chega uma hora que você vai fazendo e vai entendendo que... Como também deve ter momentos em que você fala, não consegui. Né? A ideia é bacana, o tema é legal, mas não consegui. Quem sabe depois. Esquece agora, depois voltamos lá na frente. E falando do Kim, do seu filho. Um bom assunto esse. Ele colabora com você na parte criativa? Ele é muito criativo, né? Assim, e ele tem uma história assim... Ele sempre viveu numa casa... A mãe dele é dançarina e professora. Sim. Eu também fui professor, dei muito tempo aula no ensino médio para jovens de música, né? E a mãe dele, então, tem um lado artístico de atriz e de bailarina. E eu também sempre cantei. A avó sempre cantou e tal. Então, ele cresceu meio que falando que não ia ser músico, não. Ele gostava de fotografar. Sempre foi criativo, mas gostava de fotografar. Uma época, tinha lá um canalzinho no YouTube que ele fazia umas coisas, meio dança, fazia, sabe, bem criativo, assim, bem... E aos poucos ele foi... Agora ele tá bem músico mais para compositor do que para instrumentista, né? Sim. E se formou em cinema, então é um cara que tem um... Assim, acho que o grande forte dele é a criatividade mesmo, né? A invenção. É um cara muito inventivo. E que deve ter sido bastante estimulado, porque ele tem a genética e a epigenética, o ambiente exatamente, musical. Exatamente. No seu show eu notei uma leveza, um bom humor. Né? Um outro podcast entrevistando um artista plástico, ele falou, eu sou pessimista. Né? Mas ele não se importava, ele falava, isso não é bom nem ruim. Sei. Esse é o meu trabalho, né? E você é um otimista? Eu acho que eu sou, viu? Você é leve? Eu acho que eu sou. Eu gosto eu gosto de dialogar, gosto eu acho que eu tenho uma perspectiva otimista também. Acho que isso tem a ver com meu pai. Você leva uma crítica social, assim, muitas vezes, etc., mas, assim, com uma boa dose de bom humor e de otimismo. Sim. Acho que tem esse... Mesmo quando eu não tento, eu acho que eu não sou... A gente fala assim, bom humor é diferente de fazer piada, né? Eu não sou um piadista, sabe? Assim, eu sou um cara que tem um jeito... Eu fiz uns shows com a Maria Alcina, muito. Assim, a gente fez 2015, 2016, a gente fez um show maravilhoso que rodou o Rio de Janeiro, virou um especial. E era um show onde eu misturava as minhas canções autorais com o repertório dela. E ela falava para mim... Paulo, suas músicas são brejeiras. Eu achava super legal. Brejeira, assim, é esse humor, né? Que tem no Dorival Caymmi, que tem no Jorge Benjor. Aquela coisa mais assim... Tem uma leveza, mas não chega a ser uma piada, né? Assim, então... E o repertório dela também é um repertório... brejeiro, bacana. Quer dizer, então, ambos deviam se sentir bem à vontade. Sim. Um levanta a bola, outro... Era muita diversão, né? E ao mesmo tempo... isso, às vezes, você falou da observação das pessoas sobre as minhas canções. Às vezes eu acho, por ter esse toque de humor, que as pessoas, às vezes, não captem alguma coisa mais filosófica, que tem bastante nas minhas canções também, né? Mas, ao mesmo tempo, você acabou de comentar isso, né? Tem humor, mas tem uma crítica social. Mas às vezes, assim, o humor serve de veículo, de embalagem, serve de moldura, mas para você levar algo para se pensar, né? Porque tá lá, tá falado, Sim. tá ouvido e tá lido, né? Então... Isso também, eu fiz com essa coisa de ser professor também, de ter esse contato com jovens e tal. Eu fiz muitas turnês para os Estados Unidos. E esse meu lado, assim, mais leve...
era muito importante no contato que eu tinha. Eu fazia muitos workshops, aula-show para jovens lá de todas as idades, desde criança pequena até middle school, que é como se fosse o ginásio para a gente antigamente, high school, faculdades, fazia shows em universidades. Eu rodei 25 cidades do interior dos Estados Unidos durante 10 anos, assim. E essa coisa de levar a música brasileira de uma maneira leve, eu fiz muito isso. Me ajudava muito na comunicação com eles lá, esse meu lado mais leve, assim. Também acredito que o hábito de ministrar conhecimento, de dar aula, faz usar muito o recurso da analogia, né? Exatamente. Eu imagino que você começa a explicar as coisas que você vê refletida numa outra situação, né? Como se assim, então, né? Conclusivo, porque se isso funciona desse jeito, eu acredito. O professor tem esse hábito, né? De usar muita analogia. Conseguir aproximar, né? O que na arte é um recurso muito bacana, né? Você não é obrigado a falar exatamente aquela palavra que às vezes não soa bem, mas que tem que ser. E o compositor popular, eu acho que ele tem essa característica de ser alguém que, não no mau sentido, mas que não é tão aprofundado, mas que pega as coisas rápido, sabe? Assim, então eu posso não ser um filósofo, no sentido de ter lido muitas coisas, assim, enfim, com a profundidade, mas às vezes eu pego uma ideia rapidamente e consigo transformar numa canção que vai ser um ponto de partida para as pessoas irem refletir sobre outras coisas. Aquilo, né? Como quem diz, como quem está degustando um prato, ele não entende de uvas e vinhos, ele fala, mas ia bem um vinho aqui, né? Ele chamou atenção para aquilo. Exatamente. Né? Aí você pode entrar um especialista de vinho. Aí você escolhe o seu vinho. Mas... Exatamente. Eu acho que essa é uma boa... É gostoso quando a gente entende o que o artista está falando. Porque tem artista que não é tão fácil. Para você pegar a ciclagem, a vibe dele. Mas você não. Realmente você é muito bacana. Já lá no show eu vi, como agora percebo também aqui, que você é facinho, é gostoso. Eu gosto de conversar. Eu acho que, assim, voltando a falar das minhas origens, eu acho que uma das coisas que meus pais melhor me ensinaram, e que eu acho que é a coisa mais preciosa que eu trago, é saber conversar. Saber ouvir. Conversar é isso, né? É saber ouvir e reagir ao que a pessoa está falando e trazer... Esse bate-bola é muito importante. E cada dia parece ficar um pouco mais difícil, né? Pois é, como eu dizia outro dia, você está jogando ping-pong, você joga a bolinha não volta, né? Pois é. Então não dá esse bate-volta necessário. Tem que ter, né? Eu acho que talvez as coisas das polarizações ajudem nessa dificuldade, né? E acho, desculpa te interromper, mas que uma das coisas que facilita isso é você tirar suas barreiras, tirar teus filtros, né? Quando você já vem muito cheio de regras, né? Ou de coisas pré-estabelecidas, né? Fica difícil, né? De você ouvir o outro, né? Eu imagino. E o que você faz no palco não deixa de ser, aliás, a essência de uma comunicação, de fato. Sim, né? Sim, de uma troca, né? Também. Porque a gente entende também as nossas músicas e a nossa vida e a nossa... Muito através do espelho que as pessoas... trazem pra gente, né? Da reação que você provoca, né? Puxa vida, eu sou realmente esse cara que consegue falar de coisas profundas de uma maneira leve. Eu não sabia, talvez você esteja me dizendo isso, ou reforçando uma coisa que outras pessoas já me disseram, mas num primeiro momento eu talvez nem soubesse com tanta clareza, né? Assim, não, mas eu senti muito lá, falando assim, caramba, olha, ele tá falando disso aqui com essa facilidade, com essa leveza, bacana. E acho importante... Não sei de outros tempos, que eu não vivi tanto assim, vivi bastante. Mas em que hoje precisamos, sim, de ter um pouco mais de clareza, menos preconceitos, menos coisas sedimentadas. Já não, peraí, então vamos permitir a análise, vamos deixar entrar a luz, o ar, o som nessa aqui. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre deixar a luz entrar, sabe? Eu acho que nos momentos mais do começo da carreira, assim... tinha muito isso. Eu quero falar sobre isso, eu não sei. Agora eu tenho assim, com essa coisa de estar com 30 anos de carreira e entendendo já o meu papel, né? É muito assim, nossa, a pessoa traz uma coisa, pô, vamos deixar essa luz entrar, entender o que está vindo
de fora e absorver, mesmo que eu não esteja entendendo muito bem, né? Tô aprendendo isso também Eu mais. acho que permeia tudo, aquela coisa que você fala assim, eu nunca pus noz moscada nesse Isso. tempero, mas, poxa, será que é bom? Pois é. Vamos ver. E ficou bom, que bom. O meu É, filho mais velho, o Theo, ele não gostava de nada que eu gostava de música. E aí era bem funkeiro, assim, eu via aquelas coisas bem trash, né? Aquelas coisas bem que eu acho legal, assim, entendo a coisa de geração. E aí, mas assim, quando a gente conversava, eu falava, mas Theo, meu, por que você gosta dessa música, né? Olha essa letra, meu, é muito grosseira, mas numa boa, porque assim, eu tava acostumado a lidar com adolescente. E ele falou, meu, porque os caras têm atitude, meu. Eles vão lá e fazem, sabe? Ele como adolescente, assim. E me chamou a atenção isso, sabe? Assim, eu falei, caraca, meu, ele quer alguém protagonista da idade dele que vai lá e faz. Não quer saber se sabe o acorde X ou o acorde Y. Chega lá e põe uma batida, tum, tchá, tchá, tucu, tchá, e sai falando que tem e- vontade. E isso para mim também foi um aprendizado, sabe? Assim, te força uma abertura obrigatória. Falar, ou eu não entendo nada, ou para porque. entender meu filho eu tenho que abrir para ver isso Pois aqui. é. E aí você constata e fala, de fato. Exatamente, porque ali naquele caso, quer dizer, para ele era mais importante uma pessoa da idade dele fazendo uma coisa que fazia sentido para ele do que um outro que está com o professor tentando aprender os acordes direitinho, não sei o que lá, mas que não tem tanta autoria, né? Então ele trouxe esse dado. Poxa vida, é importante ter um jovem protagonista que cante as coisas que eu penso, que eu acho divertidas A e, ponto que chama a minha atenção e eu quero ouvir de pois novo. é, e Né? eu não tô nem aí pra técnica, se é bonito, Aconteceu a se é... mágica, né? Pois é. Então é uma dimensão da coisa artística que também tem que ser levada em conta, né? E eu imagino que o seu filho, o Kim, deve encontrar também essas coisas no teatro, deve conversar com você sobre Sim, isso, sim. sobre tentativas. O Kim é um cara que agora que ele tá vindo com a coisa mais da técnica, de tocar, ele sempre foi muito intuitivo. E eu sempre falei para ele, Kim, é impressionante, parece que você tem uma ligação assim direta com o divino, assim, uma coisa com a arte, assim, parece que você não precisa da técnica para entendeu? Transcende, ele já sabe o que ele quer falar e ele vai e sai intuitivamente, aquilo parece que quase como se baixasse um santo, assim. É muito legal. E agora que ele está meio que buscando algum refinamento mais técnico, mas eu falo para ele, meu, o seu forte é essa intuição. E vai nela que ela é... Claro, a gente sempre vai... Mas a gente tem que saber onde Mas é que a sabe, gente... como em qualquer coisa. O próprio esporte, você está jogando tênis, de repente você arruma um professor de tênis, teu jogo cai. Porque você não faz mais o que queria e nem É, faz ainda o que ele quer que você faça. pois Mas é. depois você se alavanca e você já acaba. Isso, Então ele deve estar nessa fase de lapidação, né? De isso, exatamente. autolapidação, acredito, né? É. Legal. Você tem agora, daqui para frente, uma agenda de atividades que você vai. Eu vou fazer agora, eu não sei quando que vai pro ar, agora dia 28 de... Essa quinta-feira agora, eu faço um show com a Suzana Salles na Casa de Francisca, que é uma cantora muito parceira, 28 de maio. Acho que a gente, de repente, vai ao ar depois, não sei, mas de qualquer forma, tem mais o... No final de junho, eu tenho um grupo também que eu faço que chama Todo Mundo no Forró. Eu tenho um bloco de carnaval Ah, sim? e que chama Todo Mundo. E tem um outro grupo que fica na entre-safra do carnaval, que é o Todo Mundo no Forró, que é uma prática coletiva de forró. E a gente vai se apresentar agora em junho também. E tô rodando com esse show 30 anos de canções, tô querendo ir para outros estados e tal. E tô aí. Essa E é gravando esse disco com o Kim também. E que é um álbum novo aí que a gente está fazendo com canções minhas e dele. E isso aqui Para é. lançar no segundo semestre. Hoje essas gravações ficam disponíveis de que Eu forma? eu tenho um canal no YouTube, tenho meus álbuns todos no Spotify. Então tenho lá, quem quiser me seguir. No Instagram eu publico bastante coisa também. Meu Instagram é Paulo Padilha Real. E o Spotify é Paulo Padilha. Tem bastante material lá. Tem bastante. Bacana. Tanto no Instagram eu publico umas coisas meio. Umas mini aulas, comentários de músicas,
um repertório bem variado, assim, com essa cara dessa conversa nossa, assim, Entendo, sabe? entendo. Que vai... Aquilo que te interessou, você imagina que deva interessar os outros também, né? Isso aqui precisa ser mais bem explicado ou coisa desse tipo. E no meu canal, e no Spotify eu tenho 3 álbuns lá. O meu primeiro álbum não tá no Spotify ainda. E uns 5 singles. E um álbum também do bloco carnavalesco, que é o Todo Mundo. Agora, o bloco, ele vai, vamos dizer, juntar de novo lá perto do carnaval ou ele trabalha constantemente? Não, nos intervalos a gente faz isso Todo Faz Mundo no esse forró. aqui. Que é a gente volta lá para outubro, novembro. E a gente é um bloco comunitário ali perto da Vila Beatriz, Vila Ida, ali perto da Vila Madalena, ali naquele pedacinho ali. E a gente sai domingo pós-carnaval ali na Praça das Corujas, perto da Natingui ali. É um bloco bem bacana, assim. Legal. É. Querido, muito bom. Eu já tinha te visto no show, ter a chance de conversar com você aqui pessoalmente, falar do que você está fazendo, das obras, seja o Kim, seja os irmãos, ou seja as músicas, os discos e as gravações. Eu também adorei o papo, muito bom, muito Você bom. é muito Se gentil. diverte, Dê uma mensagem aqui para o nosso... Porque antes a gente era mais focado no público faculdade de medicina, Sim. Né? Às vezes trata ainda de alguns assuntos, mas a gente está vendo que médico também é gente, também quer saber de música, também quer saber de pintura, sim, sabe? Sim. Então, ouvir... Inclusive eu tinha colegas médicos lá, que foram meus colegas de colégio, que estavam lá na plateia. Estavam na plateia. Colégio da minha... eu tenho muitos amigos médicos, que eu estudei no Bandeirantes, e aí na minha geração era todo mundo ia para... Eu fazia biológicas, então todo mundo, metade dos meus amigos do colégio são médicos. Acabaram indo para essa área, né? Pois bem, então imagine que você está falando com eles e diga o que você achar que deve dizer. Oba, então eu vou acabar cantando um trechinho de uma canção que fala um pouquinho, acho que resvala, né? Que é quase que um manifesto da arte, né? Que chama A Inutilidade é Essencial. Se tudo fosse útil, para que serviria cantar? Para que serviria pular num bloco de carnaval? A inutilidade é essencial. A inutilidade é essencial. É isso aí, né? Muito bom, tá dada a mensagem, né? Algo do tipo ócio criativo. Exatamente, né? A gente precisa desses momentos, né? Eu vivo desses momentos inúteis, né? Ainda bem, né? Muito bom, muito obrigado a você mais uma vez, Paulo Padilha, agradeço, conversando aí, gostoso com a gente aqui. Nos acompanhe, a Associação dos Antigos Alunos fica muito feliz de poder fazer esse tipo de apresentação, aprender com esse pessoal que vem aqui e levar para vocês e para todos os outros, não só da associação, essa leveza, essa criatividade, essa coisa tão bonita e necessária. Muito obrigado mais uma vez, Paulo. Eu agradeço. Obrigado. Muito bom.